Hey pessoal, bem-vindos ao Mastercast BR, o local onde falamos do Masterchef Brasil aqui no Extra Podcast. Gosta dos nossos comentários e quer nos seguir nas redes sociais? No Instagram somos o @Extra Podcast e no Twitter @Extra Podcast BR. Nosso e-mail para contato é extrapodcast@gmail.com e nossos comentários sobre o reality show culinário saem todas as quintas nas principais plataformas de áudio como Spotify, Deezer e Apple Podcast. Já nos avaliou com 5 estrelas? Corre que dá tempo. Eu sou o Rich, aqui ao meu lado tem a Isa e o nosso convidado de hoje, que já é de casa, que é o Léo Botelho. E hoje comentaremos o quinto episódio do MasterChef Brasil, que foi exibido nessa terça-feira, 14 de junho. Oi Isa, você passou um tempo em Atos, agora tá seu comeback pra cá. Conta aí, tá gostando do MasterChef? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Pois é, tive uns probleminhas aí, uma agenda muito lotada, vários convites aí das plataformas, dos realities e tal, então tô gostando sim. Ainda não peguei aquele amor, né? Mas leva um tempinho até a gente se apaixonar por completo de novo pelas pessoas. Mas tô gostando das histórias que estão sendo contadas. Adorei essa última prova, né? Foi a primeira prova coletiva deles. Foi a primeira? Foi a primeira. Ah, então tá. Gostei muito dessa prova, achei que foi bem legal. Tô gostando, tô gostando. E você, Léo, tá gostando dos rumos já no quinto episódio do programa? Já que você veio aqui na estreia? Pois é, né? Voltei depois de 4 episódios, já temos agora algumas visões melhores dos jogadores, da temporada. Eu, por enquanto, tô gostando da temporada, gostando das histórias, das provas. Eu não acho ainda que é um cast que me conquistou tanto quanto da temporada passada. Pra ser bem sincero, acho até difícil conseguir um cast que consiga bater na temporada passada. Mas é um cast bem legal, tem umas personalidades fortes, tem uma galera estrategista, uma galera muito técnica. Eu acho que dá pra render bons episódios aí. E esse episódio rendeu, né? Porque começamos com a prova em equipe, como já falamos, e ela foi de comidas juninas. Tem o Léo e eu aqui, gente nordestino, nossos locais de fala de Amo. comida, né? Nossos locais de comida. A Isa, certeza também que já deve ter ido para várias festas juninas, né, Isa? Você é professora, o mês de junho tá aí, então deve ter as suas festas de históricos de festa junina. Ah, é verdade. Ah, eu amo festa junina, gente. Eu amo demais. Então, eles tiveram que ser divididos em times, né? Equipe vermelha e equipe azul. Eu gostei do modo que foi feito, que foi sorteio. Não deu vantagem para ninguém de quem venceu prova. Foi simplesmente na sorte. Você ia ser time São João ou time Santo Antônio. Eu acho que time São João já sai na frente porque é mais típico. O nome já atraía mais energias de São João do que a prova pedia. E vamos para a divisão dos times, que é o time azul, com o Mário capitão, que escolheu Daniel, Adelaide, Rafael, Fernando e Adílio. E ficaram com mandioca, macaxeira, aipim, depende como vocês querem chamar, mas eu vou chamar de macaxeira por questões regionais. O time vermelho, composto pelo Renato, capitão, que chamou Bruno, Laís, Melina, Jason e Paraskevi e ficaram com o milho. E aí, Léo, o que você achou? Milho, tiver gente ficando com a macaxeira, mandioca, aipim. Você acha que foi uma divisão justa ou você queria que todo mundo tivesse feito a mesma coisa? Tipo, todo mundo com macaxeira, todo mundo com outro lá. Vamos lá. Primeiro que eu gostei muito da sorte, né, ali na pescaria para definir quem seriam os capitães. Inclusive, gostei muito de ter sido o Renato e o Mário, né, porque são dois jogadores que, apesar de estarem vão bem em algumas provas, eles estão sempre ali no, sabe, no mediano, ali na média das provas. Então, bom colocar eles nesse papel, né, de sair um pouco da zona de conforto. Então, parece que a sorte conspirou nesse sentido. Eu inicialmente achei que a equipe do Mario estava mais forte, achei que a equipe dele tinha mais gente com potencial para entregar coisas mais interessantes e tudo mais. Só que eu acho que o que complicou eles um pouco foi realmente eles terem ficado com a macaxeira, mandioca, empim, como vocês preferirem chamar. O milho, eu acho que é o ingrediente mais fácil de se trabalhar, né? Tipo, a macaxeira tem aquela questão de cozinhar, tirar casca, demora muitas vezes para cozinhar. O milho ele é muito mais rápido, né? Muito mais fácil, muito mais versátil. Eu achei legal ter cada um com ingrediente diferente, até porque aí gera pratos diferentes, né? Pratos mais típicos diferentes. E querendo ou não, são os dois ingredientes que acabam comandando boa parte dos pratos, né? De festa junina. Então acho que foi legal essa divisão, assim, que aí trouxe mais diversidade, assim, para as comidas. E, de modo geral, eu achei até que eles conseguiram pensar bem, assim. A galera do milho, inclusive, usou muito bem ao favor, né, o ingrediente. Eles praticamente fizeram todos os pratos
utilizando o ingrediente, o milho, sendo que era só necessário pelo menos três. E então, acho que foi uma prova legal, assim, e tirou muita gente da zona de conforto. Acho, inclusive, que foi bacana porque trouxe muito prato é, diferente, assim. Eu não sei se vocês estão acostumados, mas assim, as festas juninas que eu vou aqui, aqui em São Paulo, cara, eu vou ter salsichão. O Rafael até falou isso, né, no confessionário dele. Ah, pra mim, festa junina é salsichão com farofa. E é isso que me deixa muito estranho. Acho que causa muito estranhamento pra mim, sabe? Ir pra festa junina pra comer salsichão com farofa. Então, eu gostei bastante deles realmente trazerem essa essência, né, da festa junina, que é muito bolo, né, canjica. Teve uma parte que eu achei muito legal que o Tyrone, que, né, o que foi o convidado, falou: Ah, isso aqui é mugunzá, porque realmente a gente conhece o Nordeste como mugunzá e aqui no Sudeste chamam de canjica. É nossa canjica, é o curau doce. Então, assim, é uma coisa muito legal essa diversidade também no, né, na forma que a gente chama as coisas, mesmo as comidas, né, e estando no mesmo país. Então, eu achei bacana que foi uma prova que, pra mim, soou como regional, assim, então me senti em casa. Não, e é bem legal porque assim, pra mim, pra mim, no meu mundinho aqui, no mundinho Rich Brasil, comida de milho sempre vai levar vantagem, porque comida de milho e São João, né, gente, andam de mãos dadas, tipo com pipoca, milho assado, milho cozido, pamonha, canjica. Então, pra mim sai muito mais na frente no quesito memória, sabe? Quando você bate o olho naquela comida, você diz São João, festa junina. Então não sei até que ponto as pessoas foram influenciadas por isso. Eu não estou dizendo influenciados no mau sentido, estou dizendo no bom sentido, porque são comidas muito boas, gente, são comidas muito gostosas. E pelos jurados que estavam avaliando, realmente a comida parecia estar muito boa, né? Porque eles estavam elogiando muito todos os dois times, mas principalmente a equipe vermelha, que foi a equipe que venceu e venceu por 2-1, né? E foi uma vitória bem equilibrada, no sentido que até o público lá, né, dos 32 dançarinos de quadrilha, estavam lá e foi por um voto em tinha empatado tudo lá. Mas não deu para a equipe azul e eu achei que a equipe azul ficou com a macaxeira. Gente, é difícil de relacionar. Por mais que a gente goste da macaxeira, por mais que lembre de São João, é difícil mais de relacionar. Tem um desafio maior de você transformar uma coisa melhor. Porque, tipo, não era a macaxeira competindo contra a macaxeira, né? Era a macaxeira competindo contra milho. Não era qualquer coisa. Eu acho, Era Nick, um. se fosse tapioca, por exemplo, daria um pouco mais páreo, assim, porque tem muito prato típico que é feito com a tapioca, né? Não a macaxeira em si. Então, acho que talvez facilitaria um pouco se fosse tapioca. A gente poderia fazer lá um cuscuz de tapioca, um bolo de tapioca, um mingau de tapioca, que também são pratos muito típicos de festa junina. Se partir para uma análise mais de liderança, eu quero perguntar para a Isa. Isa, aí, o que você achou da dinâmica da prova? Eu gostei, eu sempre gosto equipes que são sorteadas, porque já corta aquele miguxismo lá que me dá nos nervos. E eu gostei, achei divertido o peixinho lá, né? Como o Léo falou, foi legal a dinâmica deles escolherem. E eu achei que, assim, eu concordo com o que vocês falaram sobre o milho e sobre a mandioca. Agora eu fiquei meio confusa, assim, porque aqui pra mim, na minha região, mandioca faz muita parte também da festa junina, sabe? Inclusive agora, nesse último final de semana, comi uma sopa de mandioca. Nossa, um caldo de mandioca delicioso. E aí, a hora que eu vi que ia ter na prova, eu fiquei esperando, sabe? Uma sopa, assim, bem farta, bem gostosa, assim. E não sei se deu muito certo, né? Mas eu acho que é regional, sim. Porém, já é uma crítica, né, que a gente faz bastante tempo. É muito difícil você avaliar ingredientes diferentes, né? É muito mais fácil, iria ser muito mais fácil. Arrisco dizer até mais justo se fosse tipo milho contra milho, mandioca contra mandioca, né? Então, eu concordo com o que vocês disseram. Eu gostei da prova, gente. Achei muito legal de assistir. Eu queria estar lá cozinhando, sabe? Ralando uns milho lá. Ia ser divertidíssimo. Não, se fosse assim, o milho e a mandioca, a macaxeira e aipim, vou ficar falando dos três nomes de uma vez só, toda vez. Se fosse assim, os dois obrigatórios e três pratos de cada, seria mais interessante porque a gente ia querer ver o que eles iam fazer com os três pratos de milho de um time, com os três pratos de milho do outro, os três postos da mandioca num e três no outro, sabe? Ia ficar um pouco mais curioso se eles não queriam fazer prato igual, prato diferente, se ia ter eles entregando a mesma coisa e os jurados comparando bastante. Então, perderam a chance de equilibrar bastante. Eu concordo com a Isa. Não fazer prato diferente é muito difícil. É tipo leilão, como a gente falou semana passada. Coisas diferentes, avaliações diferentes, mas o resultado tem que ser
para todo mundo. Então a prova em equipe, nessa coisa com ingredientes diferentes, é mais uma faca de dois gumes. Você tem que torcer, né? Porque foi questão de sorte de pegar uma coisa que era mais fácil de trabalhar naquele tempo e nunca se sabe, né? O Azul podia ganhar, mas não deu para eles. Falando de liderança, nós tivemos a conduta, né, dos dois líderes aí que eu achei bem diferentes pela edição. Porque, por exemplo, o Renato, líder, ele pareceu um líder um pouco mais presente para mim. Que ele estava mais por parte de todo mundo, andou por todo o ambiente, fez tal. Mas em compensação, ele estava uma coisa perdida, como cheguei até a destacar no Twitter, na parte que ele fala que tá faltando, e a Melina começa a perguntar, faltando o quê, faltando o quê, faltando o quê, né? Ele não sabia dizer para ela o que estava faltando, e ela queria saber o que estava faltando para completar. E no final o Jason contou e tava tudo ok. Ou seja, tava uma coisa ali, ele tava esperando alguém adivinhar, alguma coisa assim. E ele tem aquela voz mansa, aquela coisa mais calma dele, mais lenta, que pode ter prejudicado. Que pelo contrário do Mario, que eu vi uma faceta do Mario agora esse episódio, que eu não tinha visto nos outros, até por ele ter ficado um pouco mais calado. Como o Léo falou, tá vendo? Dar destaque para as pessoas, o Mario teve essa chance de ser um grande destaque no episódio, porque foi capitão. E isso pra mim foi positivo, porque eu tive que conhecer mais dele. Ele pra mim tava super apagadinho e eu gostei do modo como ele tava mais da liderança dele no sentido de quando ele falava com as pessoas. Foi o que eu gostei mais. Ele falava de um jeito que eu achava mais líder, né, por assim dizer, que como tá, mas é isso que eu falei, né? Tá avaliando um recorte de uma prova de 1h40 e avalia um recorte de 40 minutos de prova. E olhe lá, se foi isso tudo, ainda porque contando comercial, contando tudo, deve ter sido bem menos. Mas achei isso. E vamos falar, Léo aí, o que você achou dos líderes em si? Você acha que eles foram fundamentais para a derrota, fundamentais para a vitória ou não foram tão importantes assim? Cara, eu achei bem equilibrado, né? Eu acho que o próprio resultado lá da votação do pessoal da quadrilha mostrou que foram duas equipes bem equilibradas. É, Sobre o Renato, pra mim, ele é muito tranquilo sempre, né? Acho que quando ele tem essa voz calma, ele não consegue esboçar nervosismo, assim. Pelo menos eu não consigo perceber o Renato nervoso, assim. Eu achei que no começo a equipe dele estava mais organizada, eu acho que ele conseguiu delegar bem as funções e tudo mais. E o Mário, ao decorrer da prova, eu fui vendo a equipe dele assim, embananando um pouco, né? Então teve a questão lá a banana que tava ficando, que começou a queimar, o arroz doce que começou a pegar, né? O arroz que não ia chegar a tempo. Então, assim, eu comecei a ver mais problemas na equipe dele. Só que me surpreendeu no final da prova ver que a equipe do Mário já tava começando a empratar antes mesmo do tempo que era para que eles tinham para empatar, né? Que eram os 15 minutos finais, assim. Enquanto a equipe do Renato tava ainda tentando terminar as coisas, finalizando algumas comidas, e achei que na finalização a equipe do Renato foi muito mais caótica, foi muito mais bagunçada, assim. Até essa parte que você citou, né? Dele falar, tá faltando coisa, ele não sabendo como lidar, tipo, tá faltando o quê? A galera desesperada, a Melina gritando, a Laís nervosa. Então, assim, eu acho que faltou um pouco ali de se impor nesse momento, né? Tipo, tá faltando tal coisa, fulano, vai lá e coloca. Enquanto a equipe do Mario tava muito mais tranquila nesse sentido, tava mais organizada, assim. Então, me surpreendeu, não esperava realmente que o Mario ia conseguir ter esse tipo de liderança, né? O Renato também me surpreendeu positivamente, mas acho que no final, mais pra finalização mesmo, talvez por conta do nervosismo, do tempo, ele não conseguiu segurar muito bem as rédeas, assim, sabe? Eu acho que o Mario se sobressaiu nessa prova aí. Olha, se teve outro plot interessante nessa prova, foi na hora que eles foram escolher os ingredientes e foram escolher os utensílios, e teve aquela guerra, entre aspas, né? Porque não foi tão guerra assim ainda, né? Porque eles conseguiram se resolver conversando sobre pegarem materiais em excesso, ou pegaram tudo, teve que essa couve, ovo, se não me engano, ou panela de pressão, que são quatro, pegaram duas. É bem complicada a situação, porque a gente já reclamou, não sei qual foi o Masterchef, gente, que a gente reclamou de povo que estava escondendo chocolate. Faz tanto tempo que a gente fala de Masterchef, são 10 anos falando de temporada de Masterchef, quase, mas que a gente se esquece, mas eles ficaram com essa atitude. Quero, vai lá, vamos lá, Isa, quero começar com você. O que você achou disso, dessas atitudes, que eles pegam tudo, aí depois ficam tentando negociar? Como é que era para eles lidarem com isso aqui? Porque é uma coisa que te bate na tecla bastante em prova em equipe, por sinal. Então, é engraçado porque eu acho que eles não tinham nem percebido que tinha panela ali certinha pra todo mundo, sabe? Eu acho que eu faria a mesma coisa no desespero. Eu acho que não foi na maldade dessa vez, não. Aquele lance lá de esconder o chocolate foi.
Foi sim. Foi uma temporada profissional que a gente comentou sobre isso? Acho que foi em Foi na temporada profissional. profissionais, né? Que esconderam o chocolate. Então, lá sim. Agora eu acho que essa aí não teve malícia, não. Tanto é que eles conversaram e ficou de boa. Ué, eles têm suprimentos ali delimitados, né? Precisa dar um jeito de dividir. Eu gosto quando acontece esses picuinhos assim, porque mesmo que a gente esteja no episódio 5, já tem uma certa rivalidade entre alguns participantes, né? E aí quando acontece esse tipo de coisa, é uma portinha aí pra edição mostrar mais pra gente dessas picuinhas. Então eu gosto de ver isso porque mostra pra gente mais um pouco do jogo, né? Além do que só a gente tá vendo na cozinha. Eu acho assim, existe uma coisa chamada fair play, né? Todo mundo que tem que ter. Mas como a Isa falou, essa coisa de bagunça. Eu sinto que eu fico pensando assim, se você pegou a mais, fala para o outro time, ou se você pegou tudo, tentem negociar rapidamente para não virar uma bagunça, porque a pobre da Melina, eu vi ela tem um treco tentando pegar as coisas, né? Pra É, ali a na prova. verdade. Coitada, Melina, eu fiquei muito senti sua dor ali, porque tava difícil conseguir, porque gente assim, é uma prova em equipe, eu sei que você está nervoso em tudo, sendo que é um jogo que na semana seguinte você pode estar com outra equipe, com outras pessoas e não gera um atrito, sabe? Uma coisa mais para de boa convivência. O atrito é bom pra gente na questão de entretenimento, mas falando vocês como participantes, é meio complicado porque, né, qualquer atrito pequeno, por menor que seja, pode ser uma pessoa que não se te salvará na semana que tiver a opção de te salvar por causa daquela coisa, daquela prova em equipe. Coisas pequenas viram coisas grandes em reality show, já que o universo daquela pessoa fica sendo outro. Então é só ficarem atentos, gente. Se vocês pegarem quatro, contem, se olhem, dá uma olhadinha rápida para trás e diz, tá faltando duas, então eu vou dar duas pro outro. Até é bem legal isso, por exemplo, quando eu achei legal dar parece que vi quando foi dar sem nada em troca. Ela foi simplesmente pegou e deu. Aí quando a Melina tentou bem negociou pegar de volta a couve, se eu não me engano, que ela tava faltando couve. Então, negociou. Mas assim, eu acho legal a atitude assim. Tá precisando? Toma. Sabe? Não, vamos equilibrar. Se tiver bom, vai ganhar de qualquer jeito. Se tiver ruim, vai perder. Então, são questões de jogo, mas é bom pontuar essas coisas porque, né? O público fica de olho. Se a gente fica de olho, imagina o público que gosta de aperrear mais ainda. A gente comenta pelo menos por semana. O público tá metendo pau no povo toda semana, toda hora. Fica mais difícil de equilibrar os comentários. Mas não vão xingar os participantes. Tem gente xingando os participantes que eu vejo quando eu vou olhar nas buscas pra ver o que o povo tá achando, mas pegam pesado bastante. Brasileiro não muda mesmo, não. Então, né, como eu falei, a equipe vermelha levou a melhor 2-1 com os votos dos jurados, com votos dos convidados. E a equipe azul com esse um voto foi o voto dos 32. Se fosse uma votação de todo mundo ter que votar, contar só como um voto, se eu não me engano, a votação acho que teria terminado empatada, né? Porque os dois votos de diferença tinha ido para pro vermelho, terminou com gente. Eu não sou de exato, sou de saúde, então não sei a conta, mas teria dado bem perto o resultado aí. E na prova da eliminatória tivemos mais uma prova de reprodução. Dessa vez foi o talharim com espuma de mortadela, que é reprodução, é o terror dessa cozinha do MasterChef, porque tem que fazer, né, gente, igualzinho, é reprodução, você tem que servir o que está sendo pedido e qualquer deslize pode ser fatal. E aí, Léo, o que você achou dessa prova? Eu achei que essa. Até que não foi uma prova difícil, né, de reprodução, porque acho que já tivemos outras bem piores. Era basicamente fazer a massa. Acho que o principal o plot twist dessa prova foi a espuma, né? Fazer aquela espuma de mortadela, que acho que é algo que praticamente ninguém deve ter experimentado. É uma coisa totalmente inusitada e dá pra perceber que a maior dificuldade deles foi realmente com o sifão, né? Com a espuma em si. Mas a parte de fazer a massa, acho que acabou ficando ali em segundo plano, né? Ninguém teve dificuldade com a massa, como já aconteceu em algumas outras provas. Até a própria Adelaide, que nunca tinha feito uma massa, né? Nunca tinha manuseado sei lá como é que chama aquele equipamento que eles usam para abrir a massa. Até ela, que tinha essa história, né, de nunca ter feito uma massa, de sempre já ter pego massa pronta, ela pelo menos não mostrou na edição nenhum tipo de dificuldade, né, da parte dela. Eu acho que o que pegou mais foi realmente a espuma, porque as pessoas, não sabia usar o sifão, dois, não sabia direito conseguir chegar no sabor, né, porque tinha que ter o gosto da mortadela, tinha que colocar um pouco do limão, enfim.
Então acho que foi uma prova relativamente fácil assim, de reprodução. Tanto que todo mundo conseguiu entregar, ninguém teve assim, um prato super grotesco, né? Verdade. Mas eu acho que o que me surpreendeu nessa prova foram que pessoas que costumam ir bem assim com massa, né, que são bem técnicas, como o Rafael e o próprio Adílio, que já ganhou inclusive destaque positivo com massa, foram pessoas que acabaram indo mal, né? Eu acho que é muito aquilo da premissa do MasterChef. Quando você tá muito na sua zona de conforto, né? Quando é uma prova de alguma coisa que você tá super acostumado a fazer, que você super domina, você tende a ir mal, né? Eu acho que você acaba ficando tão na zona de conforto, tão tranquilo que vai se dar bem, que você acaba cometendo alguns deslizes, assim. Foi o que eu vi nessa prova, né? Principalmente com o Rafael e com o Adílio, que eram duas pessoas que eu não esperava que iam ter um desempenho ruim, e acabou tendo. Não, quando a pessoa abre a boca e fala que se dá bem com aquilo, eu já penso, ih, gente, ou foi eliminado ou foi baixo Ah, desempenho. é. É. Típico do MasterChef você falar que é bom numa coisa. Como eu sempre digo, eu falo essa comparação, podcast sim, podcast não. Porque é a melhor comparação que eu posso usar no MasterChef. É com a Bruna com os doces, gente. Ela, a habilidade dela, mas era prova de doce, a mulher quase saía. Então, é isso que acontece. Quando a pessoa vai bem, eu concordo com o Léo. Quando eu estava assistindo a prova, eu digo, gente, o Adílio não vai ser eliminado. Quando vê, foi o eliminado da semana numa prova que ele foi destaque positivo. Então fica complicado você achar que uma pessoa vai se dar bem só porque ela foi bem numa prova parecida, porque realmente, gente, é MasterChef, é outra pressão, são outros tempos, são outras coisas. E o curioso do Rafael é que não sei se vocês repararam, mas quando a gente tá chateado, a gente às vezes só demonstra no olhar. Rafael, quando tá chateado, quando com a crítica dele, ele demonstra por inteiro. O corpo dele muda, o gestual dele muda, Ah, a é, o feição ele fica corpo mais dele retraído. muda, ele começa a dar Ele palavras muda demais. desnecessariamente, né? Sendo grosso ali com as pessoas que não tem nada a ver com isso, concordo, ele muda mesmo. Eu queria entender o que foi que ele falou com a Edilade, que eu até repeti pra ouvir, ele mandou ela calar a boca, eu não consegui entender. Mandou, amigo. Mandou, calha a boca. Cala a Nossa, eu boca que achei agora eu não pesado. tô bem, uma coisa assim, tudo bem. Foi, Você foi isso que eu tinha tem ouvido. Eu vezes. falei, não é possível que ele falou isso com ela, mano. Alô, alô, Rafael. Eu sei que você comenta sobre a gente no Twitter. Não gostei. Você está num caminho, você mesmo citou que está num caminho que tem para as pessoas de que você não é aquele cara tóxico e grosseiro. Vamos melhorar, hein, amigo? Fica Olha lá, aí. momento Isa, professora, puxando as orelhas. E a Isa conhece bem, a Isa tem um Rafael em casa. Né, Isa? Mas, ó, Eu tenho um desses. Tem um desses, e aí tem o local de fala do meu time aqui no nosso joguinho do Mastercast. Então, é isso. Quero falar que não gostei da atitude dele, não gostei mesmo. E se eu tivesse ouvido um cala-boca dele lá, eu já ia ter começado um barraco ali mesmo. não, e olha que o curioso é que ele muda a expressão também bem rápido. Ele falando daqueles comentários, ele solta uns comentários bem legais, não só no confessionário, ele solta durante as câmeras também, quando ele comparou que a massa dele ia ficar tão boa quanto esse. Eu acho que estou num restaurante, não sei, ele falou, não, não apaga, não, eu botar isso, ele tava rindo. Oscilou, né, gente, pra gente ver como os ânimos das pessoas mudam completamente naquela cozinha daquele programa. E isso com a Adelaide, gente, participante do MasterChef, nossa DM tá aberta, mandem fofocas pra gente, porque a gente quer saber fofoca. A gente é um podcast que gosta de edificar. Eu, Izzy e Gabi vi fofocando do MasterChef, mesmo sem saber de nada. Então a gente tá lá no grupo da gente no WhatsApp, só achando, será que fulano não gosta de cicrano? Será que não sei o que não gosta de. A gente tá sempre lá teorizando, né, Isa? É sempre uma fofocaiada. E a gente não vaza, tá bom, pessoal? Então, se quiserem contar, podem contar com a gente. E voltando pra prova, eu quero trazer outras tretinhas, não tretinhas, assim, porque, gente, tem um arco aí da Laís com a Adelaide que eu tô muito curioso, porque tô sentindo coisas ali. Porque você se lembra quando a Adelaide não subiu a Laís pro mezanino, a Laís falou aquele negócio de ser como a filha. E depois, ontem, teve um shade soltado do mezanino, com aquilo que ela falou das mulheres, que quem quiser ouvir a opinião da Laura sobre isso, foi bem interessante, tá no podcast da semana passada sobre o leilão. Né? Porque foi uma fala infeliz da Ana Paula Padrão, que a Laura pontuou bastante, que tipo, porque um dos pratos que está sendo servido pelo MasterChef, pela edição pra gente, é quase uma rivalidade feminina nascendo ali. Né? Então, só faltou Natália Deodato do Big Brother ali, porque estaria completamente vendido esse prato. Mas ficou, achei meio esquisito. Eu digo, não sei, gente. Eu não sei com shade, sem shade, eu não sei. Eu acho a Adelaide bem centrada e bem concentrada. Não do ponto de dar patada, nem de gritar, nem de fazer nada. Mas é porque a gente vê que mezanino, gente, às vezes atrapalha mais do que ajuda. É Eu muito concordo. estressante. Você tá ali com chances de sair o mezanino falando. Então, não sei até
que ponto um shadezinho, por mais leve que seja, por mais desentendido que você seja, do mais que você não tenha gostado de alguma coisa, se for a hora. E do mesmo jeito que a Adelaide falou, que a Laís tivesse falado, a gente é errado dos dois lados, se tiver falado, mas é aquele momento, é um momento de concentração. Quiser ajudar, ajuda o amiguinho que quer ajudar, mas, né, ficar assim é meio complicado. E sem tirar com base, gente, na edição, porque a gente não sabe de nada, né? Se vocês contarem fofoca pra gente, semana que vem a gente chega aqui bem edificado e com, e com um estudo de caso completo. Lembrando aqui que, assim, as pessoas que estão participando de uma prova de eliminação já estão com pressão em cima da cabeça, né? Então eu entendo todos os lados. Eu entendo o lado da pessoa que ficou muito brava e manda uma outra cala a boca, por mais que eu não concorde com isso. Eu entendo o porquê do Rafael ter agido dessa forma. Eu entendo também o lado da Edilene, que escuta o pessoal, ajudando todo mundo lá em cima e percebe-se que existe um grupo muito bem formado e ela não faz parte. Eu entendo também a postura dela de dançar e falar que tá gostoso, sabe? Porque isso é o jeito dela também combater esse tipo de coisa. Então, eu entendo todos os lados do jogo, né? É bastante complicado pra gente falar e observar essas coisas aqui de fora. Logicamente, não estamos lá competindo, não estamos cozinhando, não estamos sob essa pressão toda que eles estão. Porém, a gente entende dessa parte do jogo, né? Então, a gente traz essa visão de participantes, né? Então, vocês, galera, a gente sabe que está tendo uma audiência maior nesses últimos episódios da galera que participa mesmo do MasterChef. Lembrando que nós não estamos falando de pessoas aqui, né? Nossas críticas, e sei que eu falei algumas coisas, mas não são para as pessoas, entre aspas, pessoais, assim, né? Estamos falando de personagens do jogo. Personagens que são vendidos e construídos pra gente pela edição. Então, né, Exato. a gente gosta de frisar bastante isso. E então, Adílio foi eliminado. Ai, gente, uma pena. O Adílio parecia tão gente boa, parecia tão pra cima, sabe? Espero Mas que ele infelizmente volte na caiu. repescagem. Tomara que na repescagem ele consiga voltar, assim. É uma pessoa que eu acho que tinha mais potencial ainda de, sabe, mostrar coisas no programa. É, ele parecia uma pessoa. Eu pensava que ele ia mais longe, até por estar no meu time, né, gente? Meu time tá sendo dizimado. Daqui a pouco eu tô sem ninguém no meu time, só chorando aqui toda semana. Mas eu achava que ele ia ser um pouco mais forte na competição, sabe? Então, mas não esperava agora. E quem venceu a prova foi o Daniel. Antes da gente falar do Daniel na prova, eu quero dizer que toda semana ele traz um destaque da semana. E essa semana eu trouxe o Daniel, sabe? Eu trouxe o Daniel também como destaque. Então a gente vai falar logo de uma vez toda como ele, porque, gente, pra mim, o Daniel tá se construindo um ótimo personagem de se acompanhar no MasterChef. Ele tem uns confessionários que, por mais que ele esteja sério, eu gosto que o fator dele de descontração são fora dos confessionários durante a prova. Eles têm uns timezinhos de. Ele tem um timezinho de uns comentários bem engraçadinhos e comentários bem legais durante a prova. E isso eu acho legal. Porque a gente vê quanta gente, povo mais centrado, mais sério, que eu gosto quando tem essa quebra, né, de clima. Vai mais pro humor um pouco, ele fala outra coisa. Eu também achei interessante o pedido de casamento, né, do MasterChef, não entre participantes, melhorando para a câmera e pedindo o noivado, mas eu acho que ele é um participante forte. É um participante que tá tendo bons confessionários, né, com os dados que o Léo traz pra gente toda semana. E ele foi bem na prova, ele vai bem em prova, né? A Melina não ganhou prova de eliminação essa semana porque não estava na prova de eliminação, então a gente pôde ver outras pessoas ganhando, como foi o caso do Daniel. Mas acho que o Daniel é um participante que a gente tem que ficar de olho, como a Laura e o Tonho falaram. Não sei se eles falaram semana passada no podcast ou falaram em off também no nosso chat. Mas eu acho que ele é um participante bem interessante, porque ele tem um pacote quase completo de um personagem para estar acompanhando o reality show. Porque ele cozinha bem, no caso que é um reality culinário, mas ele consegue entregar coisas pra gente no fazendo a prova. Seja ou no confessionário, como eu falei, ou nem tanto no confessionário, como na parte fora. Então, pra mim, eu acho que é um combo bem interessante. E se ele começar a acertar mais e mais as coisas, eu acho que ele vira um ótimo vencedor e vira um participante muito difícil de ser batido. Mas fica aí, né? Vai que semana que vem ele saia, como eu adoro dizer isso, né, gente? Elogiar um participante, vai que semana que vem ele saia. Aí eu não sei de nada, mas vamos lá, Léo, o que você achou da vitória do Daniel e como que você acha do Daniel até agora nesses 5 episódios? Eu amei você trazer o Daniel como destaque, porque antes de começar a gravar, eu tava pensando muito em falar sobre ele, né? Porque o Daniel, pra mim, é um cara que. Eu nunca vejo o Daniel, assim, estressado, nervoso. Ele realmente sempre tá descontraído, até mesmo nos momentos caóticos, tipo eliminação. Eu lembro muito do desempenho dele naquela prova do bolo de rolo, por exemplo. Gente, o bolo de rolo é muito complicado de fazer, exige uma delicadeza, exige uma, sabe, toda uma técnica, assim.
E eu não botava fé no Daniel. Você via que ele fazia as coisas assim, pelo feeling, né? Tipo, ele não tinha noção. Por exemplo, a Melina sabia como fazer a massa do bolo de rolo. Ele não, ele foi muito pelo feeling. E assim, no final das contas, o dele, o bolo de rolo, pelo menos esteticamente, pra mim foi o mais bonito de todos. Foi o mais uniforme, mais, sabe, bem trabalhado, assim. Então eu vejo o Daniel muito com essa pessoa que ele sabe muito, ele tem muita técnica e ele consegue ser uma pessoa totalmente descontraída, assim. Ele não consegue ficar estressado, sabe? Ele sabe que ele tá ali na competição, mas ele tá ali também pra se divertir, né? Então, por exemplo, quando eu pego uma pessoa muito técnica como o Rafael, a gente percebe que o Rafael ele se frustra quando ele erra, sabe? Alguma coisa. Ele se cobra muito, então ele é muito exigente consigo mesmo. O Daniel não vê essa cobrança. O Daniel ele faz o que ele sabe fazer de melhor, e se deu errado, paciência, segue o baile. O Rafael não, o Rafael ele fica frustrado porque é como se ele tivesse se decepcionado, sabe? Como se tivesse cometido um erro que ele não podia ter cometido. Eu vejo muito isso também com essa postura descontraída, eu vejo também com a Adelaide, sabe? A Adelaide, pra mim, ela não tá ali no MasterChef pra jogar, ela tá ali pra aproveitar o momento, pra cozinhar o que ela sabe fazer, pra se testar, pra entregar a comida caseira dela, pra poder realmente mostrar o tempero dela. Então, ela pra mim é uma pessoa que tá ali se divertindo, assim. Então, à medida que ela vai avançando, pra ela é muito bom. E eu vejo ela como uma pessoa também que não consegue pensar em jogo, assim, sabe? Ah, isso aqui é um jogo, vou ferrar fulano, vou fazer isso, fazer aquilo. Então, Daniel e a Edilete são duas pessoas que eu vejo com posturas bem assim, divertidas, sabe? E que entregam bons resultados na maioria das vezes. Então, e, inclusive, eu no primeiro episódio até falei, né, que a Edilade estava super apagada, eu acho que ela não tinha feito quase nenhum comentário de confessionário aqui. Até eu fui conferir aqui agora, a Edilade, no primeiro episódio, ela só apareceu 3 vezes, tá? E espero que pessoas como Adelaide, Laís, a Larissa apareçam mais, assim. Eu tô gostando muito de ver essa Adelaide aparecendo mais vezes, fazendo uns comentários engraçados, dançando, sabe? E se mostrando mais, assim, pro público. Acho que também é uma pessoa que pode não chegar na final, mas eu acho que vai indo longe, assim, com esse estigma, né, de dona de casa que ela mesma traz, assim, pro programa, assim. Acho legal porque mostra que é gente como a gente. A Adelaide me lembra, por exemplo, a Helena da primeira temporada. Lembra que chegou, inclusive foi finalista junto com a Elisa, né? Uma mulher simples, assim, que fazia uma coisa mais caseira e tudo mais. Então, é uma pessoa que eu tô gostando muito de acompanhar nesses últimos episódios aí. Concordo e quero puxar outro nome aí que também me lembra Lorena. Ela também me lembra muito Lorena, também, que demorou um pouco aí para engajar naquele jogo super competitivo, mas chegou na final e arrisco dizer que saiu mais vencedora do programa do que o próprio Rodrigo. Ai, Lorena é maravilhosa, sigo até hoje, gente. Vou lá no restaurante dela. Quem é Rodrigo? Maravilhosa. Brincadeira, gente. Rodrigo, desculpa. Pois é, tá Não, vendo? mas ó, eu gosto disso. Assim, a gente sabe que o MasterChef é um programa sério, as pessoas querem coisas sérias, mas ao mesmo tempo é um reality show. E trazer isso com leveza, ou trazer uns toques de humor, trazer um gingado, sabe, assim, um entretenimento pra gente é bom. E um entretenimento mais leve. Então eu gosto muito disso, como falei, do Daniel e a Edley também tem disso. Então o Daniel, pra mim, tá ganhando pontos, né, nesse quesito, porque outra pessoa também, pra mim, que tá aparecendo mais de forma positiva. E isso é muito bom pra gente, né? A gente fica dizendo, olha que interessante, quem sabe ele pode ganhar, ele pode chegar longe. Porque, né, são menos pessoas, são 5 episódios já, então a gente não sabe que fim levou, quem venceu, quem não. E Eu gostei vocês, muito. Perdão. o que você achou? Não, e vocês, o que você achou do Daniel com vitória e trajetória até agora? Eu achei demais, eu gostei muito da participação dele. Deu até pra ver o brilho nos olhos, na hora que ele viu que era um negócio italiano ali, o menino até brilhou. Então foi muito legal ver ele ali numa zona de conforto dele, né? Fazendo o que ele gosta. E ele tava, além de mostrar a técnica dele, que aparentemente ele é muito bom nessa parte de comida italiana, ele também demonstrou todo esse feeling, né? Que o Léo já tinha comentado, assim, porque por mais que não foi uma prova tão difícil, né? Não reprodução tão difícil ali, precisou ter um certo feeling. Eu acho que a grande pegadinha daquela espuma lá de mortadela. Gente, pelo amor de Deus, isso é muito difícil de fazer. A espuma em si não é uma coisa difícil, mas a aromatização, sabe? Porque não podia ter pedacinho. Não sei se a galera sabe assim, mas dentro do sifão não pode ter pedacinho de nada, porque senão não passa no sifão. Então tem que ser uma coisa super fininha. Por isso que a galera tava com o chinoar ali pra deixar o negócio mais fino possível.
Então, eu acho que essa foi a grande dificuldade. E ele fez aquela massa ali sorrindo, cantando. Ai, foi demais, adorei. Foi o momento dele, foi o dia dele. Então, Isso. Daniel, parabéns, você ganhou uma estrelinha nossa aqui no podcast, né? Que não ganha nada da gente aqui, a gente dá estrelinha só. Só ganha São um post. parabéns. Ele ganha um postzinho na sexta-feira mostrando que ele foi o destaque da semana. Olha que coisa boa. Tá vendo? Prêmios do Mastercast BR. Ó, a gente falou, o Léo falou dos confessionários, a gente falou algumas coisas dos confessionários, então vamos lá, que o Léo, como tá aqui hoje, ele conseguiu ver o programa mais cedo e conseguiu mandar pra gente mais cedo, que semana passada eu li o ranking sem botar no roteiro, que tinha acabado de chegar. Então vamos lá. Os confessionários são os momentos que os participantes narram acontecimentos do episódio, quando estão aqui naquela salinha e ficam dizendo: ah, eu fiz isso por causa disso, ah, eu acho que eu vou bem, eu não sei o quê. Então é aquilo ali que acontece e tá ali que o Léo conta cada vez que eles aparecem falando. O ranking do episódio 5 ficou assim. Em primeiro lugar, o Daniel com 26 confessionários, seguido por Mário com 22, Fernando com 19, Edileide com 15, Melina também com 15, Rafael com 14, Bruno e Renato com 10, Laís com 9, Jason com 2, Paraskevi, nenhum confessionário e o Adílio, que foi eliminado da semana, teve 19 confessionários, o que é natural. Eliminado da semana, né, tende a falar mais. É o que a gente espera, é o que a gente imagina. No acumulado, com 5 episódios sendo exibidos até agora, em primeiro lugar tem o Rafael com 103 confessionários. Ele é o primeiro participante desse ano a chegar nessa marca dos 103, seguido pelo Daniel com 78, Fernando com 73, Melina 70, Bruno 68, Edileide 67, Renato 53, Mário 49, Paraskevi 47, Jason 45, Laís 42, bingo, né, gente, que eu tô falando um monte de número aleatório. E o Adílio é eliminado da semana com 70 confessionários. É um número até alto, que talvez, por exemplo, a Laís não alcance esses 70 semana que vem. Né? Mesmo ela, se ela der 20 comentários, ela vai chegar em 62, não em 70 ainda. A gente começou a chegar naquelas semanas que pode ter pessoas saindo, que o número de confessionários é tão grande que não vai ser ultrapassado tão cedo, tipo a Ana Paula, do Masterchef do ano passado, que demorou muito alguém para superar a marca dela, porque ela também estava com muitos confessionários na frente. E aí, Isa, rapidinho, só o que você acha desse destaque que está acontecendo? Você já chutaria um finalista, pelo menos, no Masterchef, com base em 5 episódios e 5 confessionários acumulados? Ah, não, ainda não chutaria, não. O máximo que eu posso chutar assim é que. Quem fala pra mim de novo? Primeiro, segundo, terceiro? Rafael, Daniel e Fernando, o top 3 até agora, geral. Então, diria que, assim, Fernando, por exemplo, eu enxergo um, um potencial muito grande para uma trajetória aí incrível, sabe? Ou para ele deslanchar de vez ou para afundar. Então, eu acho que não falaria que talvez o vencedor está entre esses três, mas com certeza que tem alguma história muito, muito legal para ser contada para sair desses nomes. E você, Léo, o que achou? Você que está fazendo essa contagem, achou que teve alguma coisa que mudou demais, drasticamente, nesses últimos episódios? Para números menores, pessoas começaram a se destacar e pessoas que eram destacadas começaram a se apagar? Gente, é muito bom fazer essa contagem, porque você começa a perceber quem tá ganhando mais destaque, quem tá perdendo, quem que não aparece no episódio. A gente começa a ver o episódio de uma outra forma. O Rafael, desde o primeiro episódio, né, eu até comentei aqui, eu vi um potencial nele, assim, pra chegar longe, talvez até na final. Eu acho que ele tem um perfil de participante que tem todo um potencial pra ser finalista, assim. Quem eu vi crescendo muito nessas últimas semanas foi a Laís, assim, apesar dela estar atualmente na última colocação, sabe? Nos últimos episódios ela teve muito mais destaque. Então, no episódio da semana passada, por exemplo, ela apareceu 15 vezes, sabe? Pra quem tinha aparecido somente duas no primeiro episódio. Então, assim, ela tem crescido muito. E também já mostrou no programa que ela tem muita técnica, né? Que ela conseguiu ganhar uma prova, né? Com o melhor prato. Então, assim, eu acho que é uma participante que tá crescendo. Acho que também a Edileide cresceu muito, né, do primeiro episódio pra cá. E uma pessoa que eu acho que tá ficando um pouco apagada, no primeiro episódio eu achei até que ela iria, sei lá, ser o destaque, ser protagonista, assim, é o Jason. Ele nos últimos episódios tá bem apagadinho, assim. Esse episódio dessa semana, por exemplo, ele só apareceu duas vezes no confessionário, assim. Então, não sei, o Jason ele deu uma sumidinha assim. Tanto que ele agora é o penúltimo na lista aqui total, né? Dos confessionários, ele tá em penúltimo, ele só perde pra Laís. E no primeiro episódio ele apareceu bastante vezes, ele apareceu 13 vezes. Então eu acho que
é uma pessoa que tá perdendo destaque aí, né, comparando do primeiro episódio pra cá pro quinto. Milena, a Milena chamou ele de heterotop nesse episódio, né? Que ele era muito heterotop, mas que. Mas Iam ele era uma passar pessoa esse muito pano. legal e passava muito pano pra ele. Não, eu acho assim, falando bem rapidinho do Jason e do Renato, que são então quase próximos ali, um é sétimo no geral e outro é décimo nos confessionários acumulados, é que eles têm um perfil, até o modo deles falarem, gente, é um modo que não dá pra se aproveitar muito confessionários até agora. Sabe? Então, eu acho que a narração deles também não casam muito com o momento. Porque, por exemplo, o Rafael, como é mais expressivo, como ele falou, não é só o olhar, não é só a fala, é o corpo inteiro desse menino é expressivo. Então, casa mais com os pontos, alguns pontos de prova. O tom de voz dele casa mais. Se você fala só, num tom sério, como é que vai encaixar um comentário seu engraçado? Então, eles saem perdendo nesse quesito de confessionários, porque a gente sabe que em algum momento, quem for longe na competição vai ter que começar a ganhar destaque, que a produção tem que mostrar pra gente que a pessoa que ganhou é boa de tudo e tem que deixar o público aceitando, né? Quem ganhou. Tanto que teve Lorena disparando nos confessionários, teve Rodrigo disparando nos confessionários na temporada deles, teve a Isabela crescendo e alcançando o Eduardo, teve outros que cresciam mais, por exemplo, a Michelle, quando ganhou aquela reviravolta, começou a ter mais confessionários que a Débora, eu acho, se não me engano, naquelas contagens daquela época. Então, a gente precisa conhecer mais o futuro vencedor do MasterChef, né, 2022. Então, os confessionários são bons para isso, porque quanto mais a pessoa aparece, melhor pra gente. E quanto mais a pessoa se destaca, tem um problema que é talvez não dê para aparecer muito nos confessionários, mas se você for bom de confessionário, você vai ser usado até se você estiver no mezanino, que é um dom que poucas pessoas conseguem, porque, como eu falei, por mais que seja um reality show culinário, gente, é um programa de entretenimento, e eu gosto de frisar isso bastante, que é como eu gosto de falar a comparação, né? Eles servem um prato lá e a banda serve os participantes como um prato pra gente avaliar cada um com base no que eles estão aparecendo. Então, Adorei. eu acho que tem que mesclar mais as coisas de ver. Vamos pular para outra coisa, para a parte triste do podcast, que é o draft, que Isa, Gabi e eu montamos um time e eles fazem, a gente conta ele pontos para cada um, né? Prova classificatória é 1,5 ponto, ficou salvo na prova classificatória, meio ponto, venceu a prova eliminatória, 1 ponto, foi capitão de um time vencedor, 2 pontos, estava na equipe vencedora, meio ponto, e venceu a mini prova, meio ponto. Gente, a Gabi tá fora do normal, ela tem Edileide, o Jason, a Meline e o Renato, as únicas pessoas que praticamente ganham prova, né, nesse MasterChef. Só a Melina ali tem 300 provas vencidas, então, né, o Renato foi capitão vencedor. A Gabi tá com 15 pontos e meio. Disparou. Né? A loirinha disparou. A Isa, que tem o Daniel, o Mário, a Paraskevi e o Rafael, tá com 10 pontos. E eu, que só tenho 3, que é o Bruno, Fernando, Laís. Pelo amor de Deus, vocês não inventem de sair tão cedo. Tô com 8,5. Vai ser dia só de luta pra mim. Dia de glória eu não tô vendo não até agora. Mas aí, tá vendo, Isa? A Gabi não tá aqui hoje, mas tá vendo? Ela tá disparada aí na frente e a gente vai ser difícil alcançar ela, pelo visto. Chega, eu acho que chega, viu, Gabriela? Tá bom já, parabéns. Tá minha perninha, agora chega. Eu quero ganhar. É. E com isso, a gente finaliza mais um episódio do Mastercast BR. Obrigado a todo mundo que nos ouviu até aqui. Gente, o Extra Podcast chegou no episódio 200 e a gente falou das polêmicas do Simon Cowell. Então vai lá ouvir, foi o episódio anterior a esse. Vão lá dar o biscoito pra gente. E quero agradecer ao Léo por mais uma participação. Tá sempre aqui. Léo, obrigado por contar os confessionários. É sempre bom receber você aqui, porque a gente bota mais poder do Nordeste nesse podcast. É isso aí, me pisem mesmo. Tem que equilibrar, né, Rich? Tem muita gente do Sudeste aqui. Mas obrigado pelo convite mais uma vez. Sempre que precisar, tô aqui. E toda semana tô aí, né, atualizando os confessionários, tô postando no meu Twitter também. É bom que eu vejo a interação lá com os participantes. É bem legal de acompanhar também eles interagindo assim. Obrigadão, até uma próxima. E Obrigado, sigam o Léo nas Léo. redes sociais, tá? Nas redes sociais a gente vão estar aqui na descrição para vocês receberem os confessionários. Que caso a gente não fale no episódio aqui, isso aí no Twitter dele que vai estar lá. Nem que seja no mesmo dia, um pouquinho de 10 horas da noite, alguma coisa assim, mas vai estar lá no Twitter dele assim que ele assistiu o episódio. E é bem legal a gente acompanhar os confessionários, gente, como eu falei. É aí que a gente vê quem está sendo destaque, quem potenciais finalistas, ou pelo menos chegou no top 5 do programa. Semana que vem a gente tá de volta para comentar o top 11. Tá chegando rápido, né? Top 10, sensação de que começa com 30 pessoas, mas nós já começou com 16, já tá chegando no top 10 a gente. E a gente comenta para ver o que vai acontecer, né, gente? Porque eu quero ver mais
pratos bonitos, pratos saborosos. Não sei porque a gente não prova, mas eu quero ver os participantes entregando tudo nesse MasterChef. Então até semana que vem e tchau! Tchau! Tchau, tchau.